Pessoal, eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de 8.000 pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo aqui embaixo eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. Olá amigos da Elétrica e CIA, aqui quem fala é o Alex Lima. Hoje eu estou aqui para trazer mais um auxílio aí para os nossos assinantes do canal. Nas semanas anteriores nós fizemos alguns testes aí com capacitor cerâmico, fizemos aí teste com multímetro digital e na semana anterior fizemos aí o mesmo teste, mas usando multímetro analógico. E baseado nesses testes aí que nós vimos, um outro assinante inscreveu aí, fez um comentário que vai gerar esse vídeo e ele perguntou se é possível fazer o teste do capacitor cerâmico diretamente no circuito, ou seja, o componente estando ainda soldado no circuito da placa. Eu consigo fazer esse teste para saber se o capacitor está carregando e descarregando? Bem, a primeira resposta que eu dou: não tem como você fazer o teste com um capacitor preso ao circuito. Por que que não tem como? Porque o capacitor ele vai sofrer interferência de outros componentes ao redor, como capacitor eletrolítico, porque sempre tem capacitor eletrolítico ao redor, principalmente resistores, etc. Esses tipos de componente vão interferir diretamente na medição e você vai ter um resultado alterado. Na verdade, o resistor, ou melhor, o capacitor, ele não vai dar ali a resposta. Ele vai, o multímetro, seja o multímetro analógico ou digital, ele vai pegar referência geralmente do resistor que compõe ali o circuito na proximidade. A maneira para você fazer esse teste, que já é um teste limitado, tá? É tirando o componente do circuito. Eu vou fazer o teste aqui, eu tô com o inversor aqui na bancada. Eu vou fazer um teste aqui, vou mostrar para vocês e nós vamos conversando um pouco sobre isso e vou falar para vocês a importância de se conhecer a eletrônica na sua base de funcionamento. A eletrônica ela tem uma base. Através da base, todas as áreas da eletrônica vai depender da base. Então, conhecendo a base, você automaticamente vai evoluir para, vamos dizer, camadas da eletrônica mais avançada. Principalmente para quem conserta e repara equipamentos, o conhecimento básico é fundamental para justamente você, na hora de analisar um defeito, você saber o que fazer e como fazer esses testes, né? Porque a pessoa, quando não conhece eletrônica, ele vai tentar medir um componente desse com multímetro, só para ter ideia se está ali com sua funcionalidade ok. Ele vai arrancar todos os capacitores porque ele desconfia de todos os capacitores. E se ele conhecer a eletrônica, ele vai ver o defeito que está dando, vai analisar o circuito e vai ter ideia. Bem, pode ser que seja esse capacitor aqui, porque esse capacitor faz parte do circuito tal. Então, com o conhecimento da eletrônica, ele vai direto no foco do problema. Então, vamos aqui para a bancada continuar esse assunto bem interessante. Beleza, então, pessoal, olha, tá aqui já. Estou aqui com o multímetro analógico, né? Nós vamos recapitular como é que foi as aulas. Nós vimos que para se fazer o teste, escala do multímetro vezes 10K, a escala mais alta, né, no multímetro analógico, e quando você tocar com os ponteiros, né, nas extremidades dos terminais, ele vai dar um pulso. Nesse caso ele não deu porque ele já foi descarregado. Então ele vai ter que olhar o ponteiro aqui, olha, quando você tocar, ele vai dar um pulo e ele vai ter que retornar para o zero. Inverteu a ponteira, ele vai ter que fazer a mesma coisa, dar um pulo e voltar para o zero. Então esse é o teste que é possível fazer com o multímetro. O que que isso nos mostra? Que esse capacitor aqui, ele está com a sua função de carregar e descarregar. Legal? Olha,
Ele foi lá e voltou o ponteiro. Se eu colocar de novo sem inverter, ele não vai mais. Porque quando o ponteiro foi, ele carregou. Quando voltou, ele descarregou. Então eu tenho essa funcionalidade. Eu sei que ele está com o seu propósito aí, a sua função de carregar e descarregar, ok. Eu não sei se a capacitância está correta, não consigo ver se está em fuga. Enfim, mas eu já consigo fazer ali um pré-teste. Se tocar aqui, a ponteira colar, né? O ponteiro lá colou, ó, colou. E aí isso me diz que esse capacitor está em curto. Se você tocar lá e ele não acontecer nada, inverteu e não aconteceu nada, ele está aberto. Então nós vamos aqui na placa, deixa eu colocar aqui, vamos fazer o teste nessa placa que está na bancada, a placa de um inversor de tensão. Eu vou tentar mostrar o ponteiro e o componente. O componente nós vamos testar esse aqui. Eu vou usar componente de tamanho maior, tá? Para facilitar a nossa visão. A imagem tá legal? Tá uma imagem razoável, né? Então, olha, esse capacitor aqui, eu vou tocar nas extremidades de um lado. Vamos ver o ponteiro aí abaixo do vídeo, ó. Vamos lá, ponteiro. Observe que o ponteiro colou. Mas isso quer dizer o quê? Que esse capacitor está em curto? Não, esse capacitor está sendo influenciado pelos outros componentes. Provavelmente esse capacitor aqui maior, esse aqui que está com o meu dedo, eu estou apontando nele agora, esse capacitor aqui provavelmente está com uma carga muito maior, porque tem muita mais capacitância, muito mais capacitância, e ele provavelmente está ali mantendo. Se você observar o ponteiro está baixando vagarosamente, que é o capacitor maior, esse capacitor eletrolítico ali preto, está descarregando. Então não tem como você, ó, se eu inverter a ponteira, ele vai dar a mesma coisa, o ponteira cola, ele fica, tá? Tem um outro capacitor aqui menor, vamos chegar para cá, esse capacitorzinho aqui, olha, tá aqui bem pequenininho, é de 100 nanofarad, tá? 100 nano, eu vou ter que botar a tela maior, eu vou dar um toque lá, ele tem que dar um pequeno pulso no ponteiro, vamos lá, vamos tocar. Observe que o ponteiro foi até em cima e colou. Deixa eu tirar aqui a iluminação, que está atrapalhando, né? Então ele foi e colou. Ele foi e colou. Por quê? Porque tem resistores ao redor. E esses resistores, né, vocês não devem estar com a visão legal aí, tá fazendo com que o ponteiro cole. Ou seja, na verdade, o multímetro não está medindo o capacitor, está medindo esse resistor que está aqui, olha. Olha lá, é ele, ó. É ele que está. Então, o circuito, os outros componentes não deixam o circuito, não me dá, né, condição de medir. Agora, se eu pegar aqui, deixa eu remover esse capacitor que está sendo influenciado, se eu tirar ele aqui do circuito, ó, vamos tirar ele aqui de uma maneira mais rápida, deixa eu cortar ele aqui, ó, tirei, removi, vamos agora colocar ele na protoboard e vamos analisar isso, vamos ver se ele realmente está em curto ou se era influência do outro componente ali. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos olhar o ponteiro aí. Vamos olhar o ponteirinho para ver se o ponteiro vai pular. Então vamos lá. Tocou. Ele foi e voltou. Bem pouquinho. Quase não deu para ver o movimento do ponteiro ali. Quase não deu para ver. Vamos tentar mais próximo agora para ver o que vai acontecer. Isso. Assim fica melhor para a gente ver, né? Essa luz está atrapalhando. Vou dar um toque agora. Olha lá. Ele deu uma pequena balançada no ponteiro. Se eu inverter as ponteiras, ele vai balançar de novo. Isso me diz que esse componente está muito bom, está funcionando muito bem e nós não teríamos condição de medi-lo no circuito. Então, alguns componentes você consegue medir no circuito, como os MOSFETs, você consegue saber se ele está em curto ou não. Alguns transistores você consegue medi-lo, dependendo do circuito. Mas na maioria dos casos, quando você suspeita
suspeita de um componente, você tem que remover esse componente do circuito para efetuar de fato o seu teste, como vocês viram aqui agora, esse capacitor que eu arranquei aqui do circuito. No circuito ele estava tendo um problema da interferência desse capacitor maior aqui. Não é isso? O capacitor maior aqui estava interferindo na medição do capacitor de poliéster. Então, eu afirmo para vocês, para você testar o componente com segurança, você tem que remover. Mas aí você vai pegar um equipamento como esse aqui, que tem vários capacitores aqui. Tem esse, ele tem aqui outros 3, 4, 5, 6, 7, 8, tem mais, deve ter uns 15 capacitores nessa placa aqui. Aí a pessoa vai arrancar os 15 capacitores de uma vez só, ou ir arrancando um de cada vez para poder ir medindo? Não! Aí entra o fator de conhecer a eletrônica. O que acontece? Quando você conhece o funcionamento da eletrônica, você automaticamente vai ver o que está acontecendo no equipamento. O equipamento está com um determinado problema. E esse problema indica ser, por exemplo, não está oscilando o circuito. O que faz a oscilação de um circuito é a malha RC. Aí você sabe que naquela malha RC tem um resistor e um capacitor que carrega e descarrega, dando o intervalo da frequência do meu circuito oscilador, e você então sabe que pode ser aquele capacitor do oscilador porque não está oscilando. Então, pelo seu conhecimento de eletrônica, você já está deduzindo que o provável componente danificado é o capacitor. Aí você vai lá então, tira aquele capacitor e vai fazer essa medição. Ah, o capacitor está em curto. Então é por isso que não está tendo oscilação. Você foi direto no capacitor que a probabilidade de estar causando um defeito era ele. Então, quando se conhece eletrônica, fica mais fácil para fazer o conserto. A principal passo, ou melhor, o passo a ser tomado é eletrônica básica, beleza? E aí eu faço a propaganda do nosso curso, é lógico. Vou deixar o link para vocês que quiserem se matricular, vir aprender eletrônica passo a passo. Assunto completando assunto, um assunto complementa o outro. O método que eu utilizo é o método adotado nas escolas técnicas, aonde se torna mais fácil, mais divertido e mais prazeroso aprender eletrônica. Quando você começa a pegar uma coisa aqui, a outra ali, uma outra coisa lá, e aí você não consegue juntar, é um quebra-cabeça, você não consegue juntar, e aí parece que a eletrônica é difícil, mas na verdade a eletrônica ela é fácil quando aprendido da maneira correta, uma fase respeitando a outra. Legal, gente? Fica aí mais uma dúvida aí, deixa seu comentário. Deixa aí, de repente o seu comentário pode ser útil para fazer mais vídeos aqui. Amanhã eu vou estar aqui na Sexta da Eletrônica com mais algum circuito bacana ou um kit pra gente montar. Então até amanhã, um forte abraço, tchau, tchau.